Ok. Isso deve ser um primeiro vídeo sobre derivada e variação. Então, o objetivo é relacionar os valores da derivada de uma função com a variação de f. O que é a variação de f? É como que ela cresce ou decresce. Ok? Então eu vou explicar isso. O importante é que isso é o primeiro uso fundamental da derivada, e que estudando os valores da derivada a gente vai poder falar coisas a respeito de quando que uma função cresce ou decresce. Então eu vou começar com a minha função favorita como exemplo e depois desenvolver um pouco mais a teoria. Então, se eu pegar minha função x2 e que eu observar os seus valores, eu vou fazer o caminho contrário, na verdade, porque eu pego um gráfico que eu conheço bem e eu vou ver nesse exemplo simples essa ligação entre crescimento e decrescimento. Ok? Então, aqui eu vejo uma função que faz duas coisas bem diferentes no intervalo de menos infinito até zero, porque eu vejo que f aqui é uma função que decresce. Ok? E a partir do zero até mais infinito, o comportamento muda, ela começa a crescer. Certo? Então, bom, então é claro que agora a minha noção de crescer ou decrescer é ligada de alguma forma à reta tangente, porque o que todas as retas tangentes nos negativos têm em comum é que elas têm todas uma inclinação negativa. Ok? E por outro lado, no eixo positivo, se eu colocar as retas tangentes aqui, todas existem, a gente já sabe, mas aqui eu vejo que elas são positivas. Então, o que eu posso relacionar diretamente, o meu objetivo nessa sessão é relacionar o fato de quando a função decresce, eu vejo que a inclinação aqui é negativa, a inclinação da reta tangente, enquanto quando a função cresce, as inclinações são positivas. Então vou escrever assim. Aqui a inclinação da reta tangente é negativa, mas a inclinação da reta tangente é diretamente relacionada à derivada da função. Então nos negativos aqui a derivada é negativa e nos positivos é positiva. Certo? Eu posso também lembrar, né, que a derivada da função x2 é 2x. Então vamos aqui embaixo esboçar o gráfico da derivada. Ok? A derivada é 2x, então é uma reta de inclinação 2 que passa pela origem. Ok? E se eu reescrever a mesma coisa, eu vejo muito bem que os valores tomados pela derivada quando o x é positivo são valores positivos, e quando o x é negativo, esses valores aqui são negativos. Ok? Então, supondo que se eu nunca tivesse visto o gráfico da função x2, eu poderia ter calculado a derivada,
observado que os valores aqui são positivos e aqui negativos, para concluir que a função tinha que ter alguma cara desse tipo, que ela decresce para depois crescer. Ok. Então, tá? Eu vejo, agora eu vou reescrever isso de uma outra forma, tá? Vai ser interessante estudar o sinal de f', porque parece que quando o sinal muda, a função muda de comportamento também. Okay? Então, por um lado, tem que pensar que estudar o sinal de f' é uma operação analítica, okay? Que eu posso fazer a partir de tudo que eu sei fazer de estudo de sinal. Certo? Então, eu vou ser um pouco mais preciso agora e dizer o que é uma função ser crescente ou decrescente, para poder tornar isso tudo um pouco mais preciso. Okay? Então vamos supor que f é uma função que a gente pode supor ela derivada, quer dizer, definida talvez na reta toda, num intervalo grande, não sei o que, mas eu vou olhar essa função f num intervalo. Então seja f um intervalo, ok, por exemplo, o intervalo AB, não sei, e f, uma função que é derivável em todo ponto desse intervalo i. Ok, eu preciso da derivada existir para poder usar ela. Ok? Então vamos falar que f é crescente em i, ok? Se eu pegar qualquer par de pontos x, y em i, tais que x é menor do que y, então isso aqui sempre implica que f de x é menor do que f de y. Ok? Isso implica que se eu aumentar de x para um ponto maior, y, então o valor de f nesse ponto maior vai ser maior do que o valor da função em x. Por outro lado, f é decrescente em i se, de novo, se eu pegar dois pontos quaisquer em i com x menor do que y, se isso implica que f de x é maior do que f de y. Então isso aqui é a definição de uma função ser decrescente no intervalo i. Ok? Então, e eu deixo vocês olharem na apostila, tem uma pequena distinção sutil entre o que é ser crescente e não decrescente, mas eu acho que eu não vou falar disso aqui. Eu quero falar uma coisa mais simples. Ok? Então, estudar, aqui uma definição importante, né, em termos de que é estudar uma função quando ela cresce ou decresce, é estudar a sua variação. Estudar a variação de uma função f, tá? É achar os intervalos onde ela cresce ou decresce. Ok? Então, o que eu gostaria de falar, por exemplo, é que a função x2, tá? x2 é uma função que cresce no intervalo infinito que vai de 0 até infinito, e ela decresce entre menos infinito e 0. O que a gente já viu nesse esboço aqui, certo? Então, eu vou dar muito mais exemplos depois, mas eu quero
eu quero dar o teorema principal. Desculpa, eu fiz uma besteira. Lá em cima, na definição de derivável, eu não preciso dessa hipótese. É aqui que eu preciso. Ok? Então, seja f derivável no intervalo. Então, no intervalo i. Ok? Então, esse teorema vai me dar explicitamente o que eu já enxerguei nesse exemplo. Esse teorema vai me dizer que, de fato, quando a derivada é negativa, a função decresce. Okay? Então, se f' de x é, vou começar nessa ordem, se f' é negativa para qualquer x em i, isso implica que f decresce em i, no sentido da definição aqui em cima. Por outro lado, se f' de x é positiva, qualquer que seja o x em i, então essa função aqui cresce em i. Então, a intuição geométrica deve ser muito clara, tá? Se f' de x é positiva, por exemplo, isso implica que a equação, quer dizer, que a reta tangente tem uma inclinação positiva, que parece indicar claramente que essa função cresce nesse ponto. Okay? Mas eu vou dar uma pequena prova, porque a prova é simples e baseada num fato que a gente já viu, que é o seguinte. Então a prova vai ser a seguinte. Vou provar 2. Vou falar da função crescente. Ok? Então eu tenho um intervalo i. Ok? Eu vou pegar 2 pontos, um x e um y, ok? E eu vou supor que f' é positiva em i, ok? Que quer dizer, estou supondo isso aqui, certo? E eu quero mostrar que a função cresce. Então, para mostrar que ela cresce, eu pego x, y em i, com x menor do que y, ok? E eu quero verificar isso aqui. Eu quero ver se f de x é estritamente menor do que f de y. Então tem que ir lá. Eu quero mostrar que o f de x é estritamente menor do que o f de y. Eu gostaria de mostrar que a situação é assim. Ok? Mas e se o que eu estou fazendo aqui lembra de uma coisa que a gente viu numa outra aula? Ok? Que é o teorema do valor intermediário para a derivada, que se chama também um teorema de Rolle. Ok? Porque pelo teorema de Rolle, ou o corolário, na verdade, do teorema de Rolle, então, isso está no outro vídeo, ok? Sabemos que deve existir, eu estou supondo que a função é derivável no intervalo, então ela é derivável entre x e y, etc. A gente sabe que existe um ponto C entre x e y, tal que f' de C é igual à inclinação
do segmento que liga o ponto A ao ponto B. Certo? E qual que é essa inclinação? É f de y menos f de x sobre y menos x. Ok? Então, quase acabei, porque, por hipótese, tá aqui, isso implica que em C a derivada tem que ser positiva. Ok? Então, já que a derivada nesse ponto C é igual a esse quociente, isso implica que esse quociente é positivo. Ok? Mas y menos x é positivo, no nulo e positivo, porque eu peguei x menor do que y. Então eu posso multiplicar por x menos y menos x, desculpa, se eu quiser. Isso não vai mudar o sentido da desigualdade que tem aqui. Eu vou concluir aqui. F de y menos f de x é positivo, que é a mesma coisa do que f de x ser menor do que f de y. Ok? Então, já que eu fiz isso para qualquer par de pontos x e y em I, tá? Entre esses dois pontos aqui, isso implica que f é crescente em I. Certo? Usei o teorema do valor intermediário, o teorema de Rolle, para provar esse fato. Certo? Então, no próximo vídeo, eu vou dar vários exemplos do uso desse teorema, aqui embaixo, que relaciona o sinal da derivada à variação da minha função.